segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Olá, nós estamos aqui hoje com Conversa de Valor. Nós temos um convidado especial, Regiano Alves, que vai contar um pouquinho da sua história, mas antes disso quero agradecer ao idealizador desse projeto, professor Rudy, e os nossos patrocinadores, o Centro Solução Sistêmica, HB Pooling e RB Desenvolvimento. Então, graças a esses patrocinadores, este programa está sendo até vocês. Muito obrigada. Regiano, nós estamos aqui hoje para um bate-papo. Nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, porque eu sou encantada com histórias e com desenvolvimento do ser humano. Meu parceiro, o Rudy, aqui também é um desenvolvedor de humanos em empresas e em projetos, e eu gostaria de saber um pouquinho da sua história. Antes de adentrar na sua história, eu vou ler aqui. Já estava me esquecendo do seu currículo, né? Você é mestre faixa preta em Sicudan, no Taekwondo olímpico. Tem a graduação em Educação Física, é especialista em lutas e treinamentos esportivos, é ex-atleta da Seleção Brasileira, é ex-atleta também da Seleção Brasileira Militar e é atual técnico e treinador de seleção curitibana. Conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Então, né, primeiro agradecer o convite do professor Rudy e da Jordana. A minha história é uma história meio triste até, né? Um garoto pobre que nasceu no interior do estado, na cidade de Apucarana, né? E de origem bem humilde, não tenho vergonha de falar, até me orgulho que bom. Né, das minhas origens. E que, de origem bem humilde, que foi adotado por outra família humilde também, né? Eu sempre brinco assim que hoje eu sou pobre, antigamente eu era muito pobre, falando no quesito financeiro, né? Houve uma evolução aí, né? Então, eu fui adotado e depois aos 4 anos, isso bem pequeno, aproximadamente aos 2 anos de idade e tal, não cheguei a conhecer meus pais biológicos, né? E os meus pais adotivos já faleceram também. Então, aos 4 anos eu acabei vindo para Curitiba, né? E acho que estava escrito, sei lá, né? Tudo na vida acho que tem um porquê, né? E aos 13 anos de idade eu acabei conhecendo o Taekwondo, né? A pronúncia certa, eu estava falando com o pessoal que é Taekwondo, mas a gente, né, acaba lendo da maneira para ficar mais fácil de entendimento para as pessoas no geral, né? Como Taekwondo, que é esporte olímpico, né? Hoje em dia, na época que eu comecei a treinar, ele não era muito conhecido. E hoje em dia, graças a Deus, era um sonho nosso, até dos praticantes, que ele se popularizasse, né? E daí, com a entrada na Olimpíada, oficialmente, né? No ano 2000, acabou que hoje é bem conhecido. Então, eu comecei aos 13 anos. Né? Na realidade, eu conheci em 87, né? E fiquei maravilhado, tal. Passei numa academia, vi o pessoal treinando e tal. E fiquei bem empolgado e foi amor à paixão à primeira vista, digamos assim. Que bacana. Né? Nessa época você tinha que idade? 13 anos. 13 anos. Aqui a nossa mesa está repleta de medalhas. Pô, parabéns, né? Por tantas conquistas, né? Com certeza deve ter outras aí que não estão aqui na mesa, né? Sim, sua primeira medalha está aqui conosco, é de 89, abril de 89. Isso. Então faz 34 anos isto. Isso. Uhum. Que história bacana, parabéns, hein? Na realidade, aí você começou lá e nunca mais parou. Eu na realidade, eu sempre, como eu falei que eu sou de origem humilde, eu já sou apaixonado pelas lutas desde criancinha. Uhum. Desde quando eu consegui entender um pouco as coisas ali. Eu sempre brinco que naquela época a televisão era preto e branco ainda, né? A gente ia na casa do vizinho, às vezes, para assistir numa TV colorida, né? Que era artigo de luxo, né? E a colorida, às vezes, era com papel celofane, né? Isso, essa daí eu também era dessa época. Eu também venho de uma origem humilde, graças a Deus, né? Tenho muito orgulho também. E a gente tinha essa televisão com... Você tinha também isso? Não. Você é nova, você é nova. Mas a gente passou por isso, né? Na realidade, quando eu era bem criança mesmo, que eu falei lá no interior, que morava em chácara, em sítio e tal, né?
A televisão era por bateria até. Você pegava essa bateria de carro e você conseguia assistir ali 1h30, 2 horas. E uma coisa interessante, né? Os donos da casa e os adultos ficavam no sofá, na poltrona, e a vizinhança ou as crianças ficavam na janela olhando a televisão. Não era assim? Sim, sim. Que saudade daquela época. Hoje a gente dá o controle para as crianças, né? Era uma conquista. Eu até citei porque, com tantos recursos tecnológicos hoje em dia, né? Para alguns é algo assim meio pré-histórico. Inimaginável, né? E muito perto, né? E uma curiosidade minha, quando você conheceu o esporte e se afeiçoou ao esporte, né? Você colocou assim como uma carreira de vida ou foi meio que por acaso, assim? Não. Na realidade, voltando um pouquinho, que nem eu estava te falando, eu gostei de lutas, assim, desde talvez dos 5, 6 anos de idade, assim, quando eu comecei a entender um pouquinho, assim, né? Na infância ali, eu assisti aqueles filmes, voltando ao tempo antigo também, aqueles filmes de Bruce Lee, e tinha até os sósia do Bruce Lee, lá tinha alguns que eram falsificados, lembra que tinha aqueles filmes, né? Tem uns fake, Isso. E daí, aqueles filmes eu ficava vidrado neles, né? Assistia todos os filmes e aqueles golpes e tal, e os chutes, achava sempre muito bonito, muito bacana. A gente fazia com um cabo de vassoura, fazia num tchaco, né? Isso, ficava brincando, já né? fiz também. Era uma brincadeira de infância, E né? treinava, e com os coleguinhas, às vezes treinava também alguns golpes, tentava imitar que via na televisão. Eu né? vivia todo machucado, todo... Normal. Então, daí desde essa época que eu comecei a me interessar pelas lutas, né? Acreditei com uns 6 anos de idade, assim, mais ou menos. E daí só não comecei antes mesmo por questão financeira mesmo, de poder arcar com o custo de uma academia, né? E daí, quando eu tive a oportunidade, que foi com 13 anos ali, que na realidade eu era office boy, né? Participava de um programa da prefeitura ali, que se trabalhava 4 horas no contraturno escolar e você recebia lá uma bolsa auxílio, lá mais ou menos 1/3 ou metade de um salário mínimo, mais ou menos assim. Daí já ajudava bastante, então daí já tinha condição de pagar a academia. E eu conheci o Taekwondo, que nem eu falei, em 87, né? E daí fiquei uns 6 meses ali meio namorando tal, né, academia, namorando o esporte e tal, ó, meio maravilhado. Daí, no início de 88, eu comecei a treinar mesmo, bem no início de 88, ali, janeiro, fevereiro de 88. Né? E, coincidentemente, foi o ano que o Taekwondo foi esporte de demonstração nas Olimpíadas, né, Seul 88. E acabei assistindo pela televisão ali tal, a primeira vez, né, como esporte demonstrativo que não fazia parte do quadro de medalhas, né. E 92 Barcelona foi demonstração de novo. E 96 Atlanta não teve a modalidade. E daí em 2000 consolidou como esporte olímpico mesmo, no quadro de medalhas e tal. E está até hoje, aí, graças a Deus, aí, o Brasil conquistando algumas medalhas, né? E, digamos assim, popularizou mesmo, que eu já falei anteriormente, né? Que história. A modalidade ficou bem conhecida dele. É até um grande sonho da gente era esse, a gente conseguiu, da minha geração, o pessoal que treinava ali, né, que vem de uma geração, que nem eu falei, muito sofrida, não tinha recursos naquela época, né, pode conversar com os praticantes mais antigos aí, eles falam que as quadras, os tatames, a gente marcava ali no próprio cimento ali, no chão ali mesmo do ginásio, ele marcava com a fita crepe, ele delimitava um espaço ali, e bola... E lutava ali, tipo, dava o sangue ali, sabe? Então, aí depois foram mudando, as regras eram diferentes, né? Depois foi mudando. Depois, eu lembro que teve uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro, em 96, e daí foi colocada uma pequena película, assim, de borracha embaixo e uma lona delimitada, a quadra ali e tal, que aquilo já era um avanço, assim, pra gente no Brasil, na época, isso em 96, no Maracanãzinho. E daí depois vieram os tatames e tal, e hoje em dia é comum ir pra gurizada, né? Eles nem valorizam muito, assim, mas era um sonho de consumo pra gente naquela época, né? E aí vieram os protetores eletrônicos e tal, né? Tipo, modernizou bastante a modalidade, né? E você é professor hoje dessa modalidade, né? Quer dizer, isso, uma pergunta interessante que eu gostaria de trazer aqui para o nosso público, né? Quando é que o jovem, quando é que a criança chaveia assim para isso ser um hábito? Porque muita gente começa e termina, começa e para, né? Porque você tem essa carreira persistente, né? Que é merecedor de parabéns, mas quando é que vira um hábito isso, assim, de dizer, olha, não é um gosto, mas é uma atividade efetiva, né? Na realidade, isso eu vejo, assim, aconteceu comigo, eu vejo com os nossos alunos ali, é uma coisa muito particular, assim mesmo, daquele aluno absorver mesmo a modalidade e ter amor, gostar e daí começar a se empenhar um pouco mais, e o que começa com uma brincadeira muitas vezes, né, ou uma recreação tal, acaba, vamos assim,
Por mais que não é um esporte profissional, né? Mas na questão financeira, né? Mas ele é esporte amador, mas para você competir em alto rendimento, ele é totalmente profissional, porque você exige recursos, exige dedicação, exige viagens, né? Então, é como se fosse uma categoria profissional mesmo, né? Para um atleta que almeja e, de repente, um dia chegar numa Olimpíada, né? Mas começa lá, às vezes, numa brincadeira, né? Às vezes, muitas vezes, os pais colocam até para questão de válvula de escape, do estresse hoje em dia, das crianças, né? Ou tirar um pouco dos meios virtuais aí, tecnológicos, né? E daí a criança acaba pegando gosto e eu acho que vai bastante da personalidade, né? A gente tem alguns alunos lá que já é do próprio aluno essa questão de ser competitivo, né? De ter disciplina. Ter disciplina. E esse que vai se destacar, na realidade, né? Para iniciar na modalidade, pelo menos uns 4, 5 aninhos, assim, mais ou menos. Né? Mas de uma maneira lúdica. E depois dos 8, 9 anos, aí dá para iniciar um pouco a iniciação esportiva ali mesmo, né? Para direcionar para alguma competição futura, né? Eu acredito que a chave que vira, né? Porque eu virei de uma pessoa que era mãe, advogada e algumas atividades para mãe de atleta, né? Seu filho é aluno do... É aluno lá. Então, assim, eu que tenho acompanhado, eu acho que a chave que vira nessas crianças é o gosto pela competição mesmo, né? Pelo viajar. O meu mesmo gosta de pôr o pé na estrada. Olha, eu vou um pouco adiante também, né? Você é professor, a gente tem essa sintonia aí, eu também tenho essa atividade, né? Eu acho que o mestre também tem uma grande parcela nisso. Sim. Eu fiz karatê aos 15 anos, dos 15 aos 18 anos, e até hoje eu tenho um carinho imenso pelo mestre que eu tinha lá, Edson Marcelo Poletti Brandi. Nunca esqueci esse nome, hoje ele está em Santa Catarina, em Florianópolis, e é uma pessoa que na fase da minha formação foi extremamente importante. Né? Então eu acho que o mestre, o professor, tem um papel aí preponderante, porque é científico. O bom médico teve um professor que era um bom médico. O bom professor de física teve um bom professor de física, né? E eu acho que o atleta que performa, ele tem um quê do instrutor, do professor. Na realidade, né? É isso que a gente acredita, né? Porque eu tenho esse carinho enorme pelo grão-mestre Romildo, né? Que foi o meu mestre. Tá né? vendo, ó? E a gente vê que é comum, é natural a gente também, né? Hoje, como mestre, eu me apego aos alunos, né? A gente se torna, assim, praticamente... Né, como se fosse um segundo pai, assim, porque a gente acaba se apegando mesmo, participando de competições, viajando junto, passando um tempo juntos, né, daí ganhando as competições junto, perdendo junto, chorando e sorrindo junto, então a gente acaba se apegando. Né? Não, e a formação é interessante porque a vida não é só vitória, né? Sim. A vida também é derrota. Sim, com certeza. E a gente tem percebido que o tratamento da frustração está um tanto quanto colocado no segundo plano por conta da sociedade que a gente está, né? E eu acho que essa entender de que a vida tem a ver com derrota é muito importante. Né? Na realidade, é dolorida, mas na realidade tem que aceitar, né? Porque a vida... Faz parte. É uma constante disputa, né? Para você, uma vaga de vestibular, uma vaga de emprego e tal. Você tem que aprender a lidar com o não, com o sim. Às vezes ganha-se umas, perde-se outras, né? E o esporte proporciona muito isso. Já vai preparando, né? Até alguns educadores físicos veem de uma outra maneira, que talvez possa traumatizar, algo nesse sentido, né? Eu já vejo de outro ângulo. Eu já vejo que a criança ela já vai acostumando com as vitórias, derrotas, né? Coisas que a vida... Faz parte do cenário, né? Claro. Não tem como ganhar todas, eu sempre brinco assim, né? A gente tem que aprender, muitas vezes no caminho da derrota, né? Até era uma frase do Bruce Lee, né? Que quando eu comecei lá, quando criança, eu fui fã de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, próprio Rocky Balboa. Né? Era uma geração nossa que tinha esses ídolos, assim, né? Que você, às vezes, se espelhava neles. Era uma geração... às vezes eu falo que era uma geração um pouco mais forte até que essa, porque era uma geração que brincava na rua, caía, esfolava o joelho, subia em árvore. Diferente, né? Diferente. E com digamos assim, com o mundo atual e violento, as crianças acabam ficando muito em casa, muito nos meios virtuais, acabam se tornando um pouco mais frágeis, vamos dizer assim, psicologicamente e fisicamente mesmo falando, né? Então, a grande ideia, a minha missão, vamos dizer assim, né? Como educador físico e tal, é justamente tentar reverter esse quadro, né? Tentar, digamos assim, oportunizar ajudar o esporte, isso, né? As vivências, né? Vivências físicas, né? Desenvolver essas habilidades, né?
para que se torne uma pessoa tanto mais forte fisicamente, Sim. Mentalmente e até mesmo espiritualmente, né? Você tem contato com o seu mestre, Romildo? Sim, sim. Nós fazemos parte da mesma equipe, né? A gente participa de competições, a gente junta as equipes, né? Todas as outras equipes em uma só, para se tornar uma equipe maior e mais forte, né? Aham. Inclusive, ele também trabalha com alguns projetos sociais e tal, né? Você é quinto dan hoje. Isso, aham. Qual é que é a graduação? Qual é a... Você tem pista pela frente? O praticante, ele inicia no 9º GUB, né? Na realidade, as artes marciais, aí, essas, né, elas têm a filosofia oriental, né? Então, já ouviu falar de Yin Yang, né? Sim. Né? Esse equilíbrio e tal, né? Então, tudo gira em torno do equilíbrio, do bem e do mal, da noite e do dia, né? Quando está de dia, a lua ainda existe, né? Ela está em certo lugar, mas ela não deixou de existir. Quando é à noite, o sol também existe, né? Então, cada um entra em cena naquele horário adequado, vamos dizer assim, né? Então, a vida é um equilíbrio, né? E dessa forma, assim, que a gente trabalha nesse sentido. O Taekwondo mesmo, a graduação do Taekwondo também obedece essa filosofia. Então, ele começa no 9º GUB. Quando o aluno entra faixa branca, ele é 9º GUB. Aí, GUB é a graduação do faixa colorida, né? E daí ele vai 9º, 8º, 7º, 6º, 5º, 4º, 3, 2, 1, entendeu? Ele vai até o 1º GUB, que é a faixa ponta preta. Quando ele passa para a faixa preta, aí ele é faixa preta 1º dan. E vai do 1º dan, a graduação, até o 9º dan. Né? A partir do 4º dan é mestre, né? Tem o título de mestre. E daí vai até do 7º dan em diante é grão-mestre. E vai até o 9º dan. Vai até o 9º? Vai até o 9º dan. Tá. Essa é a trajetória. É a trajetória. Muito interessante, né? Eu queria saber como você vê as crianças, né? No modo geral, e adolescentes ali que acabam sendo atendidos. Explica um pouco, na verdade, o seu projeto, o seu trabalho, e como você vê essa mudança e esse crescimento dessas pessoas que passam a viver o esporte. Na realidade, como eu já falei anteriormente, né? Como eu venho de origem humilde, né? E na realidade, a minha profissão mesmo, eu sou policial civil, né? Eu já fui policial militar durante 12 anos, agora estou há 13 anos na Polícia Civil, na Polícia Civil, e investigador da Polícia Civil. Então, nesses 25 anos de carreira policial, né, a gente acaba lidando com muitas situações, né? Algumas tristes, né? Delicadas, né? Então, até uma contrapartida minha como pessoa, da minha história, do garoto pobre que veio lá do interior do estado, né? Por acaso chegou na capital, não era plano vir, né? Filho né, adotivo do agricultor e tal. E aí conheci o Taekwondo, depois, digamos assim, até não querendo assim exagerar, mas eu me acho um vencedor, até quando surgiu o convite da Jordana, tal, nesse sentido. Porque você tem que ter certeza que você é um porque, vencedor. né, a gente fala com humildade, mas digamos assim, acabar, tipo, viajando o mundo, 20 países, né? Tive competindo em vários países, né? Me graduei mestre, né, digamos assim, antigamente naquela época nós também era difícil quem tinha um nível superior, né? Tipo, as faculdades eram poucas, ou era na Federal, ou era uma ou duas que existiam em Curitiba, né? Não era uma coisa assim, era difícil acesso, né? Então, daí me formei em Educação Física e tal. Então, acho que, digamos, eu trilhei um caminho legal aí. E a luta... E continuou trilhando, que bacana. A luta me ajudou bastante em todas as dificuldades, sabe? Essa filosofia da luta me preparou para a vida. Então, acreditando nisso, que a luta é um preparo para a vida, para as vitórias e derrotas da vida, né? E também, em contraponto com a minha profissão, né? Aí eu me senti na obrigação, na realidade, de dar uma contrapartida social, né? Eu também, quando parei de competir, eu tive uma lesão no joelho, rompimento do ligamento e tal, né? Então, eu competi muito, viajei muito. As pessoas falam até hoje, por que você não volta a competir e tal? Eu acho que tudo tem o seu momento, a sua etapa, fase, né? Então, até quando eu parei de competir, até foi meio difícil para eu digerir, para eu me acostumar com a ideia que eu não era mais atleta, que eu não era mais competidor, né? Porque aquilo era 100% da minha vida. Claro, né? Sim. Um determinado período ali da minha vida, eu acordava pensando nisso, ia dormir pensando nisso, né? Me projetava pensando nisso, né? E, que nem eu falei, eu comecei ali com 13, 14 anos a competir, né? E acho que
do signo também, o signo de Áries, né? O ariano é bem competitivo, né? Um signo bem forte, né? Então, acabei levando a sério ali. Se eu pudesse ganhar todas as competições, eu ganharia todas, né? Então, a gente aprende a lidar com essas... Sim, faz parte. Com essas situações, né? E é o que eu procuro transmitir para a gurizada. Procuro trazer não só esse aspecto das competições, né? Mas também trazer os princípios, né? Os princípios da arte marcial para a vida deles, né? E as competições é um complemento, na realidade. Acaba se tornando um complemento, em que eles participam e conseguem, digamos assim, pegar aquilo da teoria, né? Que toda essa filosofia é bacana, é legal, mas daí você tem a oportunidade de participar das competições e colocar em prática, né? É bonito falar, você tem que saber perder, saber ganhar, mas quando você perde de fato, você se porta, você tem uma postura adequada, né? Você tem que ter uma postura, mesmo você perdendo, os meus atletas, você não vai ver com nenhum ato de indisciplina. Né? Eu sempre digo que o importante não é ganhar ou perder, mas sim você fazer uma boa apresentação e dar o teu melhor. Né? A vitória ou não é a consequência do teu esforço, até porque o teu adversário também está se preparando. Tá se preparando e que vença o melhor mérito, nas regras. Tem o mérito dele também, exato, né? Exato. E quanto mais difícil for o seu adversário, mais mérito vai ter a tua luta, né? Exatamente. A tua vitória tem mais mérito, sem dúvida. Então a gente tenta passar, que né, a Jordana falou, esses princípios para a gurizada, eles têm assimilado bastante. Assim. É normal os pais falarem, nossa, como é o fulano, tal. E depois que ele começou a treinar, ele mudou o comportamento, né? Ele é mais focado, mais um poder de concentração maior, né? Alguns casos, às vezes, até aumenta as notas na escola. Que bacana. O dia a dia da educação, ele em casa, assim, a Jordana pode até falar alguma coisa. A mãe tá aqui. Né? Você percebe isso como mãe? Não, com certeza. Eu nunca tinha ouvido falar na modalidade, né? Tenho até um primo que é professor, mestre em judô. O judô era algo comum ali pra gente, mas caímos de paraquedas lá. Isso é uma história bem engraçada. E ele gostou, meu filho amou, e ele tem, assim, dado muito retorno positivo, sabe? Porque com a experiência do esporte, do dia a dia, até a própria resiliência, o de não querer treinar, né? Quantas vezes a gente acorda e não quer ir pra academia, né? E é muito engraçado quando eu tô falando isso. Fala, mãe, eu tô cansado, não quero treinar. Filho, pra querer viajar, pra competir, tem que ir treinar. Então, você acaba entendendo que pra você ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Então, você consegue, o que eu tenho percebido, que eu consigo trazer alguns diálogos e trazer alguns aprendizados no dia a dia ali, que são sensacionais, né? O último campeonato que ele perdeu... eu fui lá chorar com ele, e daí uma outra mãe virou pra mim assim, ninguém ensina a gente a perder, né? Ninguém ensina a gente a... Então, realmente, esses aprendizados de como você lida com essa perda e você... eu acho que, aproveitando até a ênfase do Setembro Amarelo, isso até nos traz saúde mental, né? Sim, com certeza, né? A gente, voltando a tocar no assunto no mundo tão digitalizado hoje em dia, né? E que a gente precisa dessa relação humana, desse contato mais, né? Dessa socialização presencial e não tão virtual, assim, à distância, né? Então, só tem a agregar, digamos, né? Os nossos alunos lá, eles chegam meio tímidos, até o próprio Eduardo era um mesmo que chegou meio tímido, aí depois ele foi se soltando, hoje ele já tem os amiguinhos ali e tal, né, que ele viaja junto, ele acaba compartilhando essas experiências, né, quando ele perde, ele é bem competitivo, assim, sabe? Então, quando ele perde, quando ele ganha e tal. Então, ele acaba sendo um meio familiar, bem assim, que os pais também, eu acredito que a Jordana estava falando. É um ecossistema ali, né? Os próprios pais também vão aprendendo junto e vendo as habilidades dos filhos ali, né? Acaba se tornando viajando junto e acompanhando a equipe. Porque o pai que não vira pai de atleta, o atleta acaba não tendo essa é muito difícil a persistência dele também, né? O incentivo dentro de casa, eu acho que é o primeiro lugar, assim, para que isso efetivamente... Claro que a gente vai ter histórias de superação, de que eu fui sozinho e ninguém queria me apoiar, e isso aí a gente sabe que existe, mas a gente sabe que também é mais difícil, né? Tudo que envolve o apoio, os pais são o primeiro suporte que está ali, a gente sempre fala isso, né? O aluno tem que querer, né? Eu consigo ensinar tudo, né? No mundo das lutas ali, na arte, né? Para a criança, mas eu não consigo colocar dentro dela o querer. Ele tem que querer, né? É intrínseco ao ser humano, né? Sim. Então ele tem que querer muito. Conforme maior for o objetivo,
né, nesse mundo esportivo aí, ele tem que querer muito e pagar o preço, que nem a Jordana falou ali. Sim. Né? Quem paga o maior preço é quem chega... Todo mundo quer ser campeão olímpico, é bacana, é legal, né? Mas são poucos que estão dispostos a realmente a pagar o preço de ser campeão olímpico, né? É verdade. Aliás, eu vejo aqui muitas medalhas suas, enfim. Aqui tem, inclusive, uma distinção na Câmara de Vereadores, é isso? Uhum. Em 2017, você foi homenageado com mérito esportivo, né? Isso. É pesado esse troféu, acho que é de acordo com a importância dele, né? Uhum. Dessas inúmeras competições aqui... qual é, assim, a mais, assim, pitoresca, a mais desafiadora para você? Acho que é interessante que eu coloquei algumas, né, até hoje lá revirando as medalhas e troféus lá, né, eu acabei separando algumas aqui para trazer pro programa. Aquela prateada, aquela medalha pequena ali, prateada. Essa aqui é a primeira? Isso. Dá uma olhadinha na data dela. 89, 30 de abril de 89. Isso, foi a primeira competição, né, que nem eu falei, eu comecei a treinar no início de 88, então essa foi a primeira competição que eu participei, até uma medalhinha bem simples, né. Mas a mais importante porque é o primeiro passo do degrau, né? Foi a primeira medalha, né? E daí depois a gente foi pegando gosto pela coisa, né? E participando cada vez mais e, né? Aquilo que eu falei, que levou aí a viajar o mundo aí, né? Digamos, as pessoas falam assim, mas você foi para tantos países e tal, né? Como se fosse fácil. Na realidade, sempre a vida de atleta é bem difícil. A gente viaja no modo econômico, eu brinco assim, né? Então... nesse trajeto tiveram algumas pessoas que me ajudaram bastante, né? Uhum. Então, tanto lá na Polícia Militar, lá o Capitão Toledo, né? Agora deve ser até Coronel Maziero, o Coronel Assad. Mas alguma dessas que tenha tido um desafio, um perrengue numa viagem, alguma coisa que tenha acontecido que ela marcou, valeu a pena ter essa medalha no peito? Todas elas praticamente, né? Mas digamos assim, por exemplo, eu comecei aqui, só para entender um pouquinho da história, né? Em 91, essa foi minha primeira competição também a nível nacional. Uhum. Né? E daí eu me tornei faixa preta em dezembro de 90, né? Em 3 anos de prática de taekwondo, né? O pessoal, mas 3 anos se tornar faixa preta? Mas que nem eu te falei, eu comia, bebia e dormia taekwondo, né? Eu treinava 2, 3 vezes por dia, final de semana, né? Então, foram 3 anos que valeram talvez por 6 ou 7 ou 8, talvez, sim, né? Sim. Focava bastante. Então, aí eu achava que eu era bom nessa época, né? Aí fui para a primeira competição nacional. Aí eu lutei lá com o rapaz que era o campeão da categoria, né? Que era o César Galvão, né? E daí ele lutou uma luta antes lá, eu falei, nossa, o negócio ficou difícil, né? Porque eu já via. Aí eu peguei a cabeça de chave e lutaria com ele na próxima luta, né? E daí, quando eu lutei com ele, daí você cai num choque de realidade que existem vários níveis, né? Aquilo que eu sempre falo. Sim. É um afunilamento. Conforme você vai galgando degraus ali, vai avançando, você vai vendo a dificuldade que é, né? Então, você vai se situando no cenário estadual, nacional, internacional, né? São níveis diferentes, né? Então, essa luta aí foi a única luta, na realidade, que eu desisti. Porque o nível técnico era tão superior dele, né? E ele já era um atleta experiente e tal, né? A diferença de peso também, eu estava abaixo da categoria. Aqui é prata, você foi prata. Esse daí foi bronze. Bronze. Isso, E daí, ali também, sempre quando eu tive dificuldades, assim, eu coloquei metas, né? Então, depois voltando e fazendo feedback, analisando a situação, eu me coloquei, eu vou ser campeão brasileiro. É uma meta minha, demore quanto tempo custar, mas eu vou ser campeão brasileiro e vou entrar na seleção brasileira, né? Então, a gente brinca lá, quando a vida te dá uma limonada, um limão para você fazer uma limonada do limão, né? Então, eu sempre fui movido muito a desafios, assim. Quando a vida me coloca num desafio muito forte, assim, eu me supero e acabo passando aquilo ali e me fortalecendo mais. Já está no seu DNA isso, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Lá do seu passado, né? É isso aí. Então, às vezes, você fica até um pouco confortável com algumas situações, mas quando a vida testa, aí eu tenho essa resiliência de conseguir dar uma virada, né? E é isso que eu tento passar para os alunos, né? Porque até é engraçado falar, mas parece que no momento que é para você definir algo, conseguir alguma coisa, de fato, concretizar, a vida parece que te testa mais ainda, né? Que surgem inúmeras dificuldades naquele momento, né? Seja financeiro, físico, né, mental, a vida te coloca, parece que é a prova, tipo, você quer realmente isso, né? Então, E é gostoso conseguir, né? Ter a sensação
Claro que tem que aprender a perder, evidentemente, a derrota, né? Mas quando se consegue, o gosto é muito saboroso. Na realidade a gente sempre fala assim, né? As medalhas, os troféus, eles estão lá numa caixa ou dentro do guarda-roupa, num lugar lá, que hoje mesmo, eu revirando lá, né, separei algumas aqui, né, assim, mais impactantes, mas né? o significado está no coração. Mas tá você, mente, você acaba viajando no tempo e olhando, né? Que nem, digamos, essa medalha aqui, eu mostrei aquela pra você. Essa daqui é de 1996, que eu fui campeão brasileiro. Na categoria adulta, na faixa preta mesmo, que nem era lá no início. Competições nacionais agora tem... Aqui é o sonho realizado, vamos dizer assim. Esse daí eu fui campeão brasileiro, esse campeonato foi em Londrina, né, dentro do estado. Até próximo da minha cidade natal, lá de Apucarana, né, bem próximo. Vizinho, né? Vizinho. E foi dentro do shopping Catuaí lá e tal, e eu me sagrei campeão brasileiro, fiquei titular da seleção, né, que eu fiquei 4 anos ali como reserva titular da seleção e tal, né. E... digamos assim, é um sonho realizado daí, né, digamos. Claro, as dificuldades existiram, Sem dúvida, fui pro Campeonato Pan-Americano em Cuba, lá também, né, em 96, né, após conquistar o brasileiro. Participei de outras competições também. Internacionalmente eu venho competindo desde 94, né. A partir de 94, essa medalha aqui mesmo foi de bronze no Chile. No México, em Puebla. No Campeonato Pan-Americano do México. Linda essa medalha. Olha, pesado, né? Essa foi a minha primeira competição internacional, né? Que legal. Então, aí depois, em 95, 96, participei de 2 edições do US Open, né? Que era também, na época, não tinha tantas competições internacionais que nem agora. Agora é mais ou menos igual o tênis, lá tem o circuito lá, né? Algumas competições... Tem um calendário. Um calendário e tal. Antigamente era só o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial. E daí a única competição que tinha aberta, né, que é a Open, né, era o US Open, né? O US Open, que era como se fosse um mundial aberto, assim, também, né? Sim. Então foi uma experiência bem bacana também. Você trouxe um objeto aqui. Qual é o significado, qual é que é a representação deste objeto? Na realidade, quando eu criei o projeto lá que eu falei, o nome da equipe era a equipe Real Taekwondo, né? Real de Regiano Alves, a abreviação do meu nome. Né? Okay. E daí depois, ao tempo surgiu, como eu falei que eu sempre fui apaixonado pelas lutas, eu sempre gostei dessa tradição também de samurais e tal, né? Então daí eu mudei o nome da equipe e complementei para Real Samurai, né? Que é o... Isso, e daí a gente adotou esse símbolo aqui, né? Que é o do chapéu ali, do chapéu samurai, né? Aí ele tem também aqui o Yin Yang, que a gente falei, a bandeira da Coreia, que é azul e vermelha, né? Só que ele ficou na posição vertical, aqui na bandeira ela é horizontal, né? Então a gente fez uma harmonia entre o Real de Regiano Alves com o chapéu samurai, com o Yin Yang da bandeira da Coreia, né? E tentamos harmonizar e criar a marca, né? Então essa é a minha marca tradicional, né? Do projeto, da equipe, né? Que bacana, que bacana. Então por isso do chapéu, né? Você está com quantos alunos hoje? A gente tem nos projetos aí... A gente tem mais ou menos uns 60 alunos, mais ou menos, no projeto. E tem mais academias também. Isso só lá no Bairro Alto. Até a gente tem a professora Leia Helena lá também no Tatuquara. Né? Temos no Boa Vista ali a professora Simone. O professor Tiago também auxilia. Tem o professor Roy. A professora Ana Tineu, que é da Venezuela, e veio para cá e se juntou ao time para fortalecer o time. Né? Então tem vários professores. O mestre Tacir. Né? A gente tem... vários aí professores que colaboram tal, e com o projeto, e algumas academias também para fortalecer a equipe, né? Junto com o pessoal lá do Bruno, professor Bruno, de Colombo, o grão-mestre Romildo, né? Que foi quem formou todo esse pessoal aí, né? A galera toda aí das antigas, né? A Jordana me comentava no início como esse programa pode impactar, ajudar de alguma forma na visibilidade do seu projeto, né? Que tipo de suporte que você poderia necessitar hoje em termos de aporte para o teu projeto, equipamento? A gente usa o espaço, né? Alguns espaços ali, tanto no Bairro Alto, no Boa Vista, no Tatuquara, né? A gente usa os espaços da prefeitura, né? Como voluntário, os professores, nenhum de nós recebe para dar as aulas, né? Mas a gente tem o espaço e alguns materiais também, que dá esse suporte para a gente, que senão não seria possível concretizar o projeto, né? Mas, que nem eu falei,
os atletas, né, e eu como técnico, a gente também tem o programa de incentivo ao esporte da Prefeitura de Curitiba, né, que dá um suporte para a gente custear algumas despesas, né, também, ajuda bastante, né, mas o nosso gasto ele é alto ainda, né, e até para levar alguns alunos que a gente acaba fazendo algumas rifas, algumas ações, né, essa caneca aqui mesmo foi uma pessoa doou 30 canecas lá, tal, um empresário, e daí a gente fez a logo, fez tal, e tá vendendo as canecas para arrecadar alguns valores, né? A gente participou do Campeonato Brasileiro agora, então a gente levou 11 atletas e tivemos 9 medalhistas numa competição nacional. O nível é muito forte. Né? Então isso tudo são indicadores que a gente está no caminho certo, né? Isso alegra a gente, né? Que a gente falou, não é só pela medalha, mas sim... que a gente está trilhando o caminho certo, está tendo crianças mais comprometidas, os pais dão esse feedback para a gente, né? Sim. Então, para a gente ampliar o projeto, né, a gente precisa de recurso, né? Não se faz nada sem dinheiro, né? Você faz com boa vontade, com dedicação, mas tudo gera um custo, né? Então, a gente, se tiver algum empresário, alguém que possa ajudar, colaborar... Como é que encontra você? Rede social? Instagram? No Instagram, Mestre Regiano Alves. Mestre, né? Regiano Alves. Isso. Ou Mestre Regiano Alves. Isso. Ou também no Taekwondo Curitiba, Real Samurai. No Instagram também. Né? Ou no Facebook também, Mestre Regiano Alves. Né? Pode mandar uma mensagem, quem estiver disposto a colaborar. Acho que é uma dica interessante, né? Para a gente poder ampliar e atingir mais crianças, né? Sim. E participar de mais competições também e tá transmitindo esses valores aí que eu sempre brinco, assim, se foi bom para mim, vai ser bom para vocês também, eu falo para eles, né? Com certeza. Eu fui o laboratório, vamos dizer assim, né? Que história bacana. Parabéns, viu? Parabéns. E eu acredito que um link que nós podemos fazer aqui, que é muito legal, que eu prometo lá, que tem todo um prometo ali da filosofia e do esporte, é a pacificação, né? E eu acho que é uma das coisas que não só eu, como o próprio Centro Sistêmico, ele tem como bandeira, que é essa pacificação da humanidade, das pessoas. Apesar de ser um esporte de luta, eu vejo ele muito mais estratégico do que violento, né? Na força, propriamente dito. Ele explora muito mais a forma com que você chuta, e ele é muito mais chute do que braço também. Então, são coisas, assim, bem legais de se trazer, né? Para quem não conhece o esporte, nunca ouviu falar. E até aproveita esse momento e faz um convite. Não só para quem gostaria que esse projeto ampliasse, esse projeto rodasse com esse entusiasmo da transformação do ser humano que pode ocorrer, como também a crianças e adolescentes que possam se encantar com essa modalidade e se tornarem atletas. O nosso projeto, na realidade, né, ele, como eu falei, foi criado visando atingir essas crianças, né, essa parte social, como eu falei já, uma contrapartida, né, com a comunidade. E a gente visa as crianças de 8 a 20 anos. Né? A gente tem essa faixa etária. Nosso objetivo principal é de 8 a 20. Até porque eles começam a competir com contato, né? Tem as categorias iniciantes ali, fraldinha, mirim e tal. E daí, com contato mesmo, eles começam a competir a partir dos 9 anos. Né? Com as proteções, tudo ali e tal, né? Com algumas regras específicas para preservar. Né? E depois as regras vão mudando para as categorias de idade, maior idade e faixas também, né? Então, eu sempre conto a minha história, né? Eu fui pro mundo da luta porque eu era pequenininho, magrinho, franzino, né? E aí eu sentia essa necessidade na escola ali e tal, às vezes, né? De me amparar no mundo das lutas, assim, porque por ter essa compreensão física menor, né? E daí depois que eu entrei, né, pro mundo das lutas ali, eu vi que é justamente o contrário. Quando você se aprofunda na luta, quando você começa a treinar, você começa a se envolver com competições ou com a filosofia da luta também, mesmo que não participe de competições, você acaba entendendo a ideia, né? E a ideia é totalmente contrária, né? Eu vou citar o Bruce Lee de novo aqui, que ele falava a arte de lutar sem lutar. Né? Então, digamos assim, inúmeras vezes tem situações pessoais na vida tal, que às vezes você fala assim, mas por que envolver num conflito? Não, tudo bem, está certo, coisa e tal, e vida que segue. Tira o pé, né? Acho que o ego não é tão grande assim, já passei por várias vale a pena, né? Várias situações assim, que o ego não é tão grande assim, de você se envolver em algo maior e machucar alguém ou ser machucado, porque ninguém é indestrutível, né?
Não, e a No gente mundo vê tão isso- violento que a gente vive A hoje, gente né? vê isso todo dia. É só abrir o jornal, abrir a internet, você vai ver uma situação de uma situação que fugiu ao controle por um detalhe. Às vezes por uma briga de questão trânsito, emocional, né? por Então, uma fechada ali, às vezes a gente vê tanta bacana. desgraça, quanta situação, né? Então a luta, ela te dá isso mesmo. Você olha assim, mas será que vale a pena? Então você Que bacana, consegue né? ter essa autorreflexão, né? tem a ver com sustentabilidade, né? A Jordana fez o link com o Centro Sistêmico, né? Aham. RB Desenvolvimento também é a empresa que eu atuo, né? Aham. Que eu fundei, que trabalha com desenvolvimento, com palestras, com treinamentos, né? Aham. E tem muito alinhamento com o que você faz. E como é importante essa semeadura do professor, né? Sim. E vir na sua pele aí. Que exemplo bacana que você traz, né? Aham. E a HB Pooling, que é o nosso patrocinador, é uma empresa que pensa em sustentabilidade, uma empresa que pensa em planeta, quer dizer. Sustentabilidade. Eu vejo um link muito interessante, né? No sentido de poder ajudar de alguma forma, com o nosso programa, a divulgar o seu projeto. Que é um projeto muito nobre, né? Sim, Então, sim, esse Parabéns, viu? esse espaço Parabéns. de já Parabéns. estar abrindo aqui para a gente estar divulgando e estar, né, falando sobre a nossa história, a história do projeto, já é um... E eu fiz uma pergunta para você, que tudo tem a primeira vez, né? Aham. E essa é a primeira vez que você está num podcast, né? Sim, sim. Assim, a gente, quando criou esse projeto, que é Conversas de Valor, é exatamente, né, dar vez e voz a este tipo de iniciativa, que muitas das vezes e quase sempre passa de forma anônima, né? E que tem uma importância social sensacional, né? Então, parabéns, viu? Não, beleza, Parabéns. obrigado. Parabéns. Parabéns ao Fico muito programa feliz. também. A gente, né, tá tentando, digamos assim, levar esse conhecimento à frente, né? Digamos assim, Que bacana, não adianta você que ter o bacana. conhecimento, né? Às vezes tem algumas pessoas, alguns praticantes que falam assim, não, já vi praticante falar assim, não, agora eu concluí o curso, eu sou faixa preta e tal, agora eu posso parar, tal, né? Eu não preciso mais praticar, né? Na realidade é justamente o contrário, porque depois que você chega no certo estágio, você tem um conhecimento e você poderia, digamos, talvez compartilhar esse conhecimento com outras pessoas e fazendo aquela corrente do bem, né? E multiplicando, sobre isso, né? né? Para mais pessoas, né? É o que você está fazendo. Na realidade é o início, né? É. De tudo, né? Conforme a graduação que eu te falei lá do nono GUB ao primeiro GUB, quando chega do primeiro ao nono Dan, ele zera de novo e começa a caminhada novamente, né? Então essa é a ideia, né? Show de bola. E deixa aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes. Na realidade eu só tenho a agradecer, né? Tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? Em alguns momentos da minha vida, que nem eu falei, que parece que tudo te testa e tudo começa a dar errado, né? E eu sempre busquei em Deus e quando eu recorri a Ele me honrou, né? E eu cito o nome de Deus hoje porque nada mais justo que eu honrar, né, quem me honrou. Com certeza. Então, esses momentos tiveram vários... A história é bonita, mas tiveram vários momentos difíceis, né? E, inclusive, até nas competições mesmo, momentos em que eu fiz um propósito com Deus, as coisas aconteceram, coisas que durante anos não aconteciam, naquele determinado momento aconteceu, quando eu me firmei num propósito, né? A gente sempre fala assim que na competição tem a parte física, técnica, tática, que é a estratégia, né? E o psicológico também, mais o mental, o espiritual, tudo contribui. Então, se você almeja um objetivo grande, né? Você tem que se preparar para isso, né? Você tem que... todos esses pontos que eu estou elencando, eles são importantes. Porque quando você vai afunilando ali no alto rendimento, né? E até na vida profissional mesmo, tal, tipo, vão vindo as dificuldades, você tem que se agarrar em algumas coisas, seja na sua crença, seja na sua preparação. Sem né? dúvida. E agradecer a minha família também, que sempre esteve ao meu lado, né? Nos momentos, nas alegrias e nos momentos difíceis, né? A família é muito importante, os amigos também, os professores que eu tive, né? Desde o primeiro professor lá, Severo Jubanski, né? Que foi a primeira aula e tal, até o grão-mestre Romildo e outros companheiros de treino, porque o nosso esporte ele é individual. É você e o adversário. Mas tem todo o entorno, assim. Engana-se quem acha que ele é só... Tem todo coletivo, o entorno para você se preparar para aquele momento, né? Os colegas de treino, né? Aqueles caras que te batem no treino ali para você não apanhar na competição. Entende? Você precisa deles. Você precisa de colegas de treino, você precisa de adversários bons para você elevar o teu nível, né? Até tem um menino, o Clayton Medina, né? A gente era ali arqui-rivais ali na competição, né?
E ele é de Ponta Grossa e tal, e hoje em dia ele faz parte da minha equipe. Ele falou assim, ó, ele continua competindo na categoria Master, né? É um excelente atleta e tal. E ele me procurou e falou assim, ó, eu quero que você seja meu técnico, porque você me conhece mais que qualquer outra pessoa, né? Você sabe meus pontos fortes e fracos e tal, e a gente tem essa amizade, você veja, de um adversário em que você, né, vivia treinando para vencê-lo, ele me procurou. E ele falou, até a gente teve no Campeonato Brasileiro agora, ele falou assim, né? Que lição, ele falou assim, foi uma honra ter lutado com você, né? Ganhei muitas e perdi muitas também, ele sempre foi um adversário super difícil, né? E a gente criou esse vínculo de amizade e hoje somos amigos. E acontece isso muito, os atletas master, os mestres, professores e tal, que competiam naquela época, tem uma amizade assim, bem fortalecida, traz essas lembranças daquelas épocas, né? Então, esses são os amigos que a gente cria, né? A gente, quando... Uma mensagem para os mais novos, às vezes o atleta tá ali, ele começa a ganhar uma competiçãozinha, outra, fica cheio de marra, fica meio, sabe? E não é isso que a arte transmite, né? Você, daqui a um tempo, tudo passa, né? A juventude passa, a força física da gente passa. Sorte que nós vamos perdendo essa capacidade física e vamos melhorando intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, né? Deus foi perfeito quando ele criou, né? O ser humano, né? Então a gente vai se aprimorando, perdendo algumas capacidades, algumas valências físicas, mas vai se aperfeiçoando nesse campo mais mental e espiritual, né? E a gente vai pesando mais as coisas na vida, tomando atitudes mais centradas, né? Eu sempre fui o bom menino ali, vamos dizer, né? Mas a gente vai aperfeiçoando mais ainda, né? Sem dúvida. Então, nesse caminho aí, agradecer a Secretaria de Esporte de Curitiba, né? A Smelge, que sempre me ajudou bastante aí nas competições, com incentivo ao esporte. Agradecer outras pessoas também que me ajudaram, né? Alguns até pedem para não ser citado. Não, só te ajudei aí, né? Vai na fé e segue firme aí, que, né, a intenção nem é aparecer, é só ajudar mesmo, né? Então, agradecer a todas essas pessoas, né? Agradecer a minha chefe lá, a delegada Camila Seconello, da Delegacia de Homicídios, né? Que é bem compreensiva, me libera para as competições, inclusive até hoje, né? A gente viaja aí direto e sempre tem que trocar uma escala, um plantão, alguma coisa. Né? Então, sempre teve... ela é bem parceira, bem amiga. Que bacana, que bacana. Então, Deus tem colocado pessoas na minha vida para atender as necessidades, sabe? E é tudo... nada é por acaso. Nada é por acaso. Assim como foram surgindo outras pessoas, outros professores, que eu já citei o nome deles aqui, né? Sem dúvida. E que auxiliam no projeto. E aquilo que eu falei, formando a corrente do bem, os pais vão entendendo, vão participando também, e os pais também estão ajudando, a Jordana também é prova disso, né? Que bacana, que bacana. E vai só fortalecendo. Então a gente sonha alto, né? Na realidade, a gente se prepara, aí já há um tempo até hoje a gente faz bastante curso e tal, e se prepara. Tem uma frase que é assim, né? Quer dizer, sonhar alto ou sonhar baixo é o mesmo trabalho, né? Então vamos sonhar alto, né? Olha, parabéns, viu? Parabéns. Quero fazer um brinde a você aí, né? Um brinde. Né? Ao sucesso, né? Aí. Parabéns. Jordana. Eu gostaria de encerrar com a frase que eu vejo sempre nas competições lá, que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? Essa é um clichê aí em muitas... mas que é sobre isso, é sobre não desistir e entender que é tudo para aprendizado, né? É verdade. Sobre essa parte filosófica, a Jordana falou, a gente trabalha bastante ali, você pode ver até na caneca que tem os princípios do Taekwondo, né? Que é a cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, né? Espírito indomável. Então são princípios que a gente tenta passar no dia a dia, o próprio juramento lá, né? Claro. Mas tá bom. Maravilha. Show de bola. Tá bom? Pra encerrar, né? Tecuan. Mas osso também é legal, que é do mundo das lutas. Também tá valendo. Um grande abraço. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigada. Um abraço. Tchau. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.